Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor e estamos aqui para dar continuidade, né? Estamos refletindo sobre a palavra de Deus e nós estamos aqui falando sobre uma aplicação das 3 leis de Isaac Newton, muito mais para a gente aplicar e compreender melhor os pontos, né, relacionando essas questões que são tão práticas no nosso dia. A primeira lei, né, a gente falou sobre a lei da inércia. É um estado de repouso que o corpo fica e nós observando ali, estudando a igreja de Laodiceia, é uma igreja que estava num estado de mornidão, e não eram frios nem quentes, uma igreja que não se movimentava nesse aspecto e foi advertida pela palavra de Deus, pela condição que se estavam, né, que precisavam ter uma movimentação, mas é uma igreja inerte nesse sentido. E agora nós falaremos sobre a segunda lei, e aqui a gente aborda sobre o princípio fundamental da dinâmica, mas aqui é a dinâmica espiritual. E nós vamos estar aqui fazendo algumas reflexões para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse princípio, que a palavra de Deus já nos norteia, que nos dirige, e nós vamos hoje estar estudando. Bom, no livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, onde nós vamos nos ater aqui ao estudo, trata sobre esse princípio da dinâmica espiritual e do mandamento de Deus para corrermos. O livro de Hebreus não possui clareza quanto à sua autoria, né? Alguns atribuem a Clemente de Roma, outros a Lucas, outros a Barnabé e muitos outros a Paulo. Foi escrita na primeira metade do primeiro século. O tema é Cristo. A nova aliança ela é melhor que a antiga, essa é a ênfase, e muitos cristãos estavam retornando à velha prática da lei e seus cerimoniais, e o cristianismo se reduzindo meramente a um ramo do judaísmo. Essa é uma compreensão que estava sendo reinante e adentrando dentro da igreja, e precisavam aqueles cristãos avançar e compreender a eficácia do evangelho sobre a lei. Bom, então o primeiro ponto aqui do versículo 1, que é onde nós vamos nos concentrar, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemo-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança, ou em outras traduções, com paciência, a carreira que nos está proposta. Então, o primeiro ponto aqui, falar sobre o tópico, né, falar sobre o peso. E o alerta aqui é para o peso que levamos. O autor sagrado, ele destaca que há uma corrida e uma nuvem de testemunha que é reforçada lá no capítulo 11. São aqueles da galeria da fé, dos que fizeram, que sofreram e representam um modelo para todos nós. Homens dos quais o mundo não era digno. Diz a Bíblia que da fraqueza eles tiraram força e da batalha se esforçaram. O que podemos tirar para nós é que alguns acham hoje que esta nuvem de testemunha é como se eles estivessem torcendo por nós. Porém, não temos um amparo de compreensão da palavra em relação a isso. Contudo, podemos pensar também que o nosso pais da fé, que nós conhecemos tão de perto, também hoje atuam, né, como nuvem de testemunha, porque fala para nós até hoje, assim como aqueles também falaram. E essa nuvem tem uma importância, porque também passaram pelas essas questões também. O outro ponto de reflexão é sobre o peso que atrapalha a dinâmica da aceleração da massa. Porque Isaac Newton trata sobre esse aspecto,
Mas o que a gente observa no versículo 1 do capítulo 12 é que o peso ele atrapalha a dinâmica. E justamente esse peso ele interfere. O autor cita o seguinte, que todo o embaraço e o pecado que nos rodeia, e Pedro nos adverte para que não deixemos toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que está esse texto, ele traz a ideia para a gente de jogar fora. É o mesmo que a gente faz com uma comida estragada. Ela é jogada fora. A malícia, ela tem a ideia da ira que repousa sobre o tolo, retida a inflamar o homem que a deseja. E quando você vê falar sobre o engano, são decepções em palavras. O fingimento é uma falsa piedade ou uma falsa amizade. E você vê que a falsa piedade pode estar dentro da igreja como um comportamento cristão sem ser cristão. E muito a gente, voltando ali aos fariseus, os escribas, de uma demonstração pública do que é, mas diz que internamente que não é. E porque Deus sabe, Deus conhece. E uma falsa amizade. Aqui também, repousando também sobre essa ideia do fingimento, de uma falsa ideia de uma posição que você assume diferente do que de fato ela existe. E a inveja, que aqui tem a ideia de entristecer pelo sucesso dos outros. Ou seja, a fama e a prosperidade dos outros te faz mal. E você sofre com essa situação. E a Bíblia diz para a gente lançar fora esse comportamento, essa atitude, porque é pecado. E é isso que nós precisamos também avaliar a nós mesmos e trabalhar isso. Outro ponto é murmuração, falar mal de alguém ou difamá-lo. E também tem o sentido daquilo que a gente faz, talvez reclamando daquilo que talvez foi colocado sobre nossas mãos para fazer. Bom, o pastor Martin Henry, ele cita que até os melhores cristãos, eles precisam ser advertidos e precavidos contra esse tipo de pecado, esses pecados horríveis. Os nossos esforços não agradarão a Deus e não nos beneficiarão se não estivermos conscientes dos nossos deveres, e tanto para nós mesmos quanto para com os homens. Ou seja, o pecado não desprezado e não tratado, ele vai impedir a corrida cristã. E aí tem a ideia do peso. E aí é o alerta para o peso que nós estamos levando. O princípio fundamental da dinâmica espiritual, daquilo que atua no corpo, que a gente sabe que quem atua em nós é o espírito, mas aqui você percebe que a força resultante ela é diferente de zero, porque aqui começa a ter uma movimentação do corpo, é quando nós conseguimos agora acelerar, e quando nós permitimos isso. A primeira lei da inércia é a medida da quantitativa da inércia de um corpo, é a sua massa. Ou seja, é o que pode ser medido até mesmo em quilograma, por exemplo, o que a gente pode ver nos livros. E aí aqui nós temos um conceito que é que esse corpo que continua no estado de repouso, ele começa a ter movimento. E o autor diz o seguinte, que todo corpo continua em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado de força imprimida sobre ele. E aí, como no exemplo secular, que é que esse corpo vai começar, a palavra do Senhor, no capítulo 12, versículo 1, fala-nos dessa corrida. Então, é aquilo que você está, é um corredor que vai disparar, ele não vai ficar parado na linha e esperando acontecer, porque a corrida já começou, então ele vai avançar. E o autor sagrado nos diz para a gente tirar fora aquilo que embaraça e que traz peso. Bom, o que nós podemos aprender? Que para a corrida cristã,
Deixar o peso, os embaraços, que são preocupações internas, externas da vida cristã, são determinantes para a movimentação de nossas vidas. E isso é muito importante. Assim como o corpo necessita de uma força atuante que resulte numa aceleração do corpo e que não pode ser menor que sua massa, pois do contrário não avançará, o crente ele pode estar pesado. Ele pode, de repente, estar desenvolvendo uma velocidade muito baixa, porém, seguindo a recomendação da palavra, haverá um momento de velocidade, pois a força do Senhor atuante o permitirá ser conduzido e ele não terá nenhum tipo de embaraço ou peso que o atrapalha. E Deus nos diz que existem forças atuantes para nos prender. Lembra que no princípio a gente fez uma aplicação falando que na primeira lei, a inércia, existe uma força de atrito que não permite o corpo se movimentar, porque funciona como uma barreira segurando de movimentação para frente, para trás, para os lados. Aqui também existe uma força que quer também atuar, que quer também não permitir que você avance. A ordem da palavra é correr com paciência a carreira que nos está proposta. E Deus nos mostra que uma realidade cristã que nós vivemos, nós não podemos ignorá-la nesse momento que nós estamos passando. Ficando embaraçados, como um cipó, ele prende uma árvore, um galho evita o desenvolvimento, né, dele de crescer, porque está amarrado. Às vezes isso sufoca ao ponto até de matar, de quebrar. Na chácara mesmo, nós vimos uma condição em que um cipó, uma trepadeira, subindo no pé de coco, ela amarrou a palha do pé de coco ao ponto que quando ele começou a crescer, mas estava tão amarrado que ela quebrou, ela não desenvolveu. Porque com a força que foi levando, como estava muito embaraçado e ela estava como que dado um nó, não teve condições de crescimento, de desenvolvimento. E quando eu fui ver lá no pé, aquele galho estava quebrado, mostrando que muitas vezes pode acontecer quando você está embaraçado demais, você não se desenvolve, você não cresce, porque não foi tirado o embaraço, não foi tirado o pecado que o atrapalha. E esse é um ponto fundamental da palavra. Se conseguirmos soltar, cortar a raiz, talvez evitaremos um novo tropeço e teremos condição de imprimir, através do Espírito em nós, uma maior aceleração e velocidade. Porque pode ser que em algum momento você já caiu e você talvez está dizendo como que eu levanto e como é que eu consigo acelerar. A palavra está dizendo, observe o peso, observe que existe uma corrida, observe que os nossos heróis da fé do capítulo 11 lança fora tudo isso. Então, quanto mais leve estivermos, melhor seremos conduzidos pelo Espírito. E Paulo diz, eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, ele esclarece no verso 27 de 1 Coríntios 9, que tem um esforço a ser feito e reduz, né, isso ao seu corpo a uma servidão. Essa corrida, ela precisa ser encarada diferente por todos nós, porque não dá para ignorar que fazemos parte dela. Essa corrida, ela precisa, como diz o autor sagrado, paciência, pois a nuvem de testemunha viveu também a mesma realidade. As coisas não acontecerão no nosso tempo. Deus tem controle, sabe de todas as coisas, e somos nós que devemos saber disso e esperar. O nosso Deus é o Deus da paciência. A Bíblia deixa muito claro sobre isso. E Ele pode nos ajudar a vencer as lutas e vamos, com certeza, passar por ela e vamos vencer. Mas não é uma promessa fácil para todos nós. A gente sabe disso. Deus não deixou isso muito encoberto, mas deixou claro que não há uma promessa de ser fácil. Bom, o que a gente pode aprender com tudo isso?
concluindo aqui, irmãos, é que podemos aprender que a vida cristã ela é dinâmica, ela tem movimentos, mas a palavra diz para a gente atentar para os embaraços e o peso, e que devem ser deixados para trás, que nós estamos numa corrida cristã, e quanto mais leves, permitiremos ser conduzido pelo Espírito com maior velocidade. E nesta corrida é necessário ter paciência, pois a nuvem testemunha viveu esse contexto deles, dessa realidade. As coisas não acontecem como a gente acha que deve ser. Muitas vezes a gente atravessa situações em que a gente talvez questiona, mas Deus, por quê? Por que isso? Como que eu ainda vou continuar? Talvez vendo o sucesso dos outros, dos ímpios, do crescimento deles, como eles estão se desenvolvendo. E você talvez olhando muito para si, e talvez olhando assim que essa vida cristã não está vendo talvez um efeito, talvez não está encontrando um sentido, porque talvez a sua visão ela está embaraçada, o pecado que tenazmente nos assedia está te tirando, está te deixando pesado, você não consegue perceber essas coisas. Às vezes nós ficamos desapontados, murmuradores, somos críticos, às vezes usamos até o jargão que Deus está no controle, mas isso não muda a realidade, Deus está mesmo, isso é fato, e só que a gente precisa se entender isso com propriedade, e que não há promessa de facilidade, nós somos alertados para essa situação do peso, e que corramos a carreira que nos está proposta, e não deixando que essas coisas nos atrapalhem da corrida cristã. Você que é jovem, você que já é um cristão mais maduro, sabe muito bem que todo corpo, até um jogador de futebol, quando um corpo pesado tem muita dificuldade de mobilidade. Mas quando você percebe que você perde peso, você consegue que... Alguns até brincam, né? Que eu vejo aí o Genildo, o Fábio, que estão voando dentro das 4 linhas, né? Lá no futebol. Eu não vi isso ainda, mas pode ser que seja verdade. Mas eles sabem muito bem que quando estão mais leves, serão mais rápidos, né? E terão mais facilidade para fazer as coisas. Às vezes na vida cristã, talvez, se você não está se desenvolvendo bem, não está crescendo, dá uma parada e observa se você não está embaraçado, se você não está se não existe um peso sobre você. E o Espírito está atuando, querendo te tirar da inércia, e você não está conseguindo se desenvolver. E existe uma corrida cristã. E a vida cristã, ela é uma corrida, porque nós não chegamos ainda ao final dela. O nosso Senhor ainda voltará, e Ele ainda virá, e nós não sabemos quando Ele virá. Mas é importante que nós, como cristãos, tenhamos paciência, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel, e que possamos encontrar nesse sentido, nessa palavra, talvez todo o argumento que nós precisamos para viver. Então, que possamos hoje nos alimentar da palavra. E essa dinâmica espiritual, ela não é de inércia. Nossa vida cristã, ela é de dinâmica. Mas para essa velocidade, a gente precisa lançar fora tudo aquilo que nos atrapalha. Então, que Deus os abençoe e que o Senhor possa ajudá-los a compreender a sua palavra e que ela fique em nossos corações. Amém.